Disse o Senhor a Noé. O que foi que ele disse? Querido Deus e eterno Pai, que a Tua palavra seja a nossa inspiração diária, Senhor. Que Teu Espírito Santo domine todos os nossos sentimentos e possamos andar, meu Senhor, segundo a Tua palavra e no centro da Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Usa de misericórdia e bondade para conosco e nos ajude, Senhor, ser o crente modelo que Tu desejas, para que o mundo saiba que Tu és o Senhor nos céus, o Senhor na terra, o Senhor nesta igreja, e pelas nossas vidas o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Podeis sentar, queridos. Todas as vezes que eu encontro esta expressão na Bíblia, eu fico maravilhado. Esta comunhão, este relacionamento entre a criatura e o Criador, entre o Pai e o Filho. E neste capítulo nós encontramos este relacionamento, este monólogo, não é assim? Eu, quando era criança, eu aprendi isso lá na língua portuguesa, que é a língua mais difícil. Glória a Deus. E disse o Senhor a Noé. Ora, eles estavam ali em uma conversa, e Deus seguramente estava dando a Noé uma visão daquilo que estava por vir. E eu abro um parêntese hoje, para que nós possamos sentir a necessidade de um relacionamento mais íntimo, mais próximo, mais chegado, para que possamos chegar mais perto de Deus, para conhecer a sua vontade. E eu quero colocar 2 pontos aí para dizer que ninguém tente se enganar. Você vai entender por quê. Deus disse para Noé: entra tu e toda a sua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Como será que Deus, na nossa geração, Ele está nos vendo? O escritor aos Hebreus, ele disse que, no capítulo 11, que estamos cercados, põe aí meu filho,
Hebreus capítulo 11. 12? 12, obrigado. 11 é os heróis da fé, né? Veja aí, Hebreus capítulo 11. Ora, não, 12, desculpe. Portanto, nós também, pois que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu quero que você se sintonize no texto. Nós estamos cercados do quê? Muito bem. Quem são estas testemunhas, ou esta grande nuvem de testemunhas que nos cerca, que cerca você? Quem seria? Literalmente fala, revela, mostra que são os heróis da fé. Aquele capítulo inteiro fala destes homens que foram testemunhas deles, os céus, a terra e o inferno. Mas hoje não são mais eles. Os heróis de Deus hoje somos nós, que por amor a Ele não temos por preciosa nossa própria vida, se é que você é assim. E só pode ser assim se houver monólogo entre você e Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo se relacionando com o seu espírito. Mas vamos aliviar um pouco, para que eu seja compreendido. Diz que quando se cava um poço, quanto mais se aprofunda na escavação, mas quem está cavando, isso sem a utilização da modernidade da sonda, mas quem está cavando, pastor Genival Bento, vai ficando sem ar. E chega a uma determinada profundidade que a pessoa tem que parar ou usar instrumento moderno, porque senão ele morre, por falta de ar. Mas ninguém nesta noite vai morrer por falta de ar. Glória a Deus. Esta noite eu trago um tema, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Diga a vontade de Deus. 2 pontos. Todos dentro da arca. Mas todos dentro da arca na geração de Noé. E hoje, todos dentro da igreja. Mas parece-me que tem mais banco dentro do que crente. Com Moisés, era todos dentro de casa. Por quê? Porque a morte estava rondando. O anjo da morte iria entrar em todas as casas e levar o primogênito, exceto o primogênito de que Deus falou aqui.
Deus disse: porque te hei visto justo diante de quem? Dele. Não adianta, eu disse o quê? Parecer justo diante dos homens. Tem que ser justo diante de quem? De Deus. Ora, para que Deus possa dar este testemunho de que somos justos diante dele, é necessário uma vida no centro da vontade dele. Por quê? Não é uma aparência que é, não é uma bijuteria. Os irmãos sabem que o ouro é muito caro, né, senhor ministro? O ouro está muito caro, porque é ouro. Mas eles fazem umas miçangazinhas, uns enfeitezinhos, que parece ouro, mas baratinho. E quem tem noção do tempo e da vida, diz: não é ouro. Por que não é ouro? Por conta do preço. Glória a Deus. Se não tem preço, ou quando é que uma mercadoria não tem preço? Quando ela não tem valor, ou não é dado o valor. Glória a Deus. Mas ouro tem valor. E deixa eu dizer algo nesta noite. Deus não quer que você seja uma pepita de ouro. Glória a Deus. Deus quer que você seja um diamante. Glória a Deus. Então a vontade de Deus é todos dentro da arca. Assim como Noé, na sua geração, entrou na arca, na nossa geração, precisamos entrar na arca de Deus com todas as nossas famílias. Você sabia que lá em Filipos, tudo que aconteceu com Paulo, porque ele não fez agenda para Filipos, fez não, a direção dele era outra, mas numa visão o Senhor apareceu para ele, deu uma visão de um moço da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele foi lá levado por Deus. Mas será que Deus leva um missionário para levar uma surra no meio da rua? Claro que não. Mas não foi isso que aconteceu com ele? Foi. E onde estava Deus? Olhando. Por quê? Deus estava, número 1, moldando ele na sua vontade. Glória a Deus. E disse Rick Brand que não se faz omelete sem quebrar os ovos. Diamante sem pressão, gostei. Aleluia. Então, estava moldando o vaso. Primeiro quebrou, depois moldou. E em segundo lugar, Deus estava dizendo: Paulo, hoje diz Márcio, Marinho, Odilo, eu acredito em você. Eu acredito em você. Mas Senhor, eu não posso. Se preocupa não, eu posso.
Eu não tenho, mas eu tenho. Aleluia. Queridos, aleluia. Hey. Em segundo lugar, Deus disse: Paulo, eu acredito em você. Lá na Toyota, quem vai, a Toyota, a concessionária, na verdade é Alto Forte. Aí o funcionário tem um uniforme que tem assim: conte comigo. Tem um escrito: conte comigo. E esta noite eu te pergunto, no teu uniforme celestial, você tem escrito nele: Jesus, conte comigo? Ou Jesus só pode contar com você se for para a festa de casamento? Ou Jesus só pode contar com você se for para lazer? Porque hoje os tempos mudaram. Hoje ninguém quer mais sofrer por amor a Cristo. Parece-me que ser crente hoje não é para manifestar Deus no mundo, mas é para beneficiar dos recursos dos céus aqui na terra. Mas escute, Deus estava dizendo para Noé que o mundo seria ou passaria por um grande juízo. E eu te pergunto agora: e será que na nossa geração o mundo não vai passar por um grande juízo de Deus? Ou não? Vai, e já começou. Mas a pergunta que não nos permite calar é: e na sua ou nossa geração, você está tendo revelação de Deus naquilo que está para acontecer? Deus não parou de falar. O juízo do Senhor virá. Paulo apanhou publicamente, depois foi para a cadeia. Eu fico pensando, Marinho e senhores pastores, obreiros, eu fico pensando, se fosse hoje, no WhatsApp, pastor Arnóbio preso, e ainda levou uma surra na Praça Deodoro. O que você iria comentar? Porque os crentes comentam com força. É pecado. É pecado. Porque se ele não tivesse em pecado, Deus não deixaria. Qual foi o pecado de Paulo? O maior problema hoje é porque nós não estamos nos encaixando na vontade de Deus. Qual será mais fácil? Cair de joelhos, clamar aos céus,
por uma resposta, uma solução ou uma revelação. Se você tem dúvida, essa aí é simples. Conversa com o dono dele. Quem foi? Foi o pastor Nobre. Foi. Dobra o joelho. Senhor, por que isto está sobrevindo sobre o teu servo? Que mal ele fez para merecer tanto? Você faz isso? Aí você vai contar uma história que não sabe, dizer algo que não aconteceu, e a trombeta naquele momento toca, e você sobe ou fica? Sobe ou fica? Por quê? Ficou? Porque não foi justo. Precisamos da justiça de Deus. Precisamos ser justos. Então Deus mostra, leva a Noé e mostra aquilo que está por vir. Mas há uma palavra poderosa neste texto. Na geração de Noé, quando Deus disse: vou destruir, a Bíblia diz, está escrito, que Noé achou graça. Diga, achou graça. Isso. Aonde ela achou graça? Nos olhos de Deus. Por que ela achou graça nos olhos de Deus, senhores obreiros? Porque ele estava olhando para os olhos de Deus. Lembra de Josafá, ou Josafá, quando invadido por 3 grandes nações, os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir, naquela oração que ele colocou todo o povo para orar e jejuar. Eu não estou aqui interessado em constranger ninguém. Não responda não, por favor. Mas você tem jejuado? Ou você não precisa? Porque você é crente demais da conta. O que significa isso? Crucificar a carne com as suas paixões. Jejum é isso. Crucificar a carne com as suas paixões. Por quê? Porque carne é carne. Carne assada é carne. E crua é carne. E cozida é carne. E mal passada é carne. Você é crente, mas está num corpo de carne. Seu espírito tem coinonia com o Espírito Santo. E olha para onde? Para cima. E você olhando para cima e sua carne fazendo o quê? Olhando para baixo, lutando contra você. Você vai orar, dobra o joelho. Aí daqui a pouco, no seu quarto, no seu lugar do seu altar, aí quem aparece lá? O diabo. Aí começa a tentar lhe fazer medo. E muitos, por falta de experiência, abre os olhos e fica procurando. Não, você não vai ver. Aleluia. Acenda a lâmpada. Não adianta. Aleluia. E onde ele está? Ao seu derredor. Não está ao redor porque lá tem um anjo. E o que é que você tem que fazer? Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus. Senhor, estou aqui contigo. Mas olha quem chegou. Resisti ao, e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir da oração, é ele que tem que fugir do seu quarto, porque o seu quarto é a sua área restrita, lugar de adoração e comunhão com Deus. Aí Jesus vai para lá, não ficou revoltado,
Porque hoje o que tem de crente revoltado. De vez em quando chega uma pessoa e me traz uma informação: pastor, fulano está revoltado com o senhor. Comigo? Mas o que foi que eu fiz? Eu nem sei o que foi. Aí começa: o senhor fez isso, fez aquilo, deixou de fazer aquilo outro. E foi. Tudo isso foi. Mas Paulo não ficou revoltado. Não. Estava com seu companheiro Sila, apanhou todo mundo. Apanhou 2, se você estivesse lá, apanhava também. Não sei se você continuaria crente. Aleluia. Aí prende o homem, e Deus olhando, acompanhando cada etapa. Porque Deus vê tudo. Quando eles chegaram na prisão, acharam um pouco o que fizeram com ele, ainda amarraram os pés e as mãos. Ora, qual era o risco que corria? Eles dois, detrás das grades, amarram os pés e as mãos. Só que tem uma coisa que o diabo não podia amarrar: o espírito. E no espírito ele rejubilava, adorava. E eles fizeram o quê? Eles começaram a cantar. Quando é que você canta? Pastor, quando eu estou alegre. Quando está tudo bem, você está cantando. E quando está tudo mal? Pastor, eu estou murmurando. Eu estou procurando um culpado. Glória a Deus. Quando o patrão coloca um funcionário para fora, aí aquele funcionário, como dizia minha tia, sai mordido dos cachorros. Fala, acaba com o patrão, chama de aquele infeliz. Pense, infeliz é a coisa mais simples que ele diz. Esculhama, e crente. E quem é doido naquela hora de dizer que ele não é crente? Apanha. Glória a Deus. Então está o quê? Reprovado nos céus por Deus. E o Espírito Santo nele se entristece. Que ele não foi chamado para aquilo. Mas porque Deus permitiu uma tragédia dessa na vida do coitado do irmão? Coitado não. Se ele fosse coitado do irmão, na hora que veio a sentença, ele teria feito o quê? Colocado nas mãos da pessoa certa, de Deus. Você lembra de Daniel? Acusado injustamente, mas ele era justo. E na hora que os algozes chegaram para levá-lo para a cova dos leões, hoje você é levado para a cova da provação. E quando chegou, aqueles irmãos acreditavam, pastor, que ao chegar na cova, Deus faria um grande milagre, e eles não seriam jogados. Jamais ele acreditava que Deus permitiria, e Deus permitiu. Pode jogar. Pode jogar. E alguém disse: e vale a pena ser crente desse jeito? Claro que vale. Ele tinha, sabe quantos anos? Você sabe quantos anos Daniel tinha quando foi jogado? 84. Pensa, um velhinho de 84 anos, a formação óssea já está toda desgastada. Primeiro milagre, a cova não era menos de 5 metros de altura, talvez bem mais. A queda livre, e ele chegou embaixo, inteirinho da Silva, tá certo? Eu acredito que ainda deu uns pulozinhos para ver se estava tudo em ordem. Tá, muito obrigado, Jesus, tal.
Aí quando ele disse muito obrigado, Jesus, ele ouviu o rungido, né, do leão. Que eu já li uma vez, mas não estou lembrado quantos quilômetros se ouve o rugido de um leão. Aí deu aquele rungido assim, que tremiu tudo. Mas ele, bom, cheguei tranquilo, cheguei em paz. Seu leão, não quero problema com o senhor. Não quero problema com o senhor. Eu sou lá de cima. Não do lado do rei, não, do céu. Glória a Deus. E o leão foi lá, deu as suas rosnadas. Mas aí, quando abriu a boca, aí foi travado. O anjo, pá, segurou na boca do leão. Diz, aqui não. Aqui não. Esse homem é um homem justo. Esse homem serve a Deus. Irmão, parece uma coisa que de difícil credibilidade. Mas só para ajudar os irmãos a crer. Lá em casa, nós temos gatos e cachorros. Inclusive tem um cachorro siberiano. Cachorro com a boca desse tamanho. Mas é um bocão. E chegam os gatinhos. Quando chegam os gatinhos, logo que chegou, aí ele abriu a boca. Aí quando abriu a boca, aí a nega gritou. Gritou, diz, epa rapaz. Aí chama o gato, pega o gato, bota perto dele, diz, aqui não. Aqui vocês têm que se unirem. E eu achei aquilo meio complicado. Mas sabe, qualquer que vai na minha casa vê o gato e o cachorro, tudo junto, tudo brincando. Certo? A boca dele é grande, mas a irmã Antônia fez como o anjo, travou, disse, aqui você não pode. E são todos amigos hoje. Então Daniel, o leão, quando abriu, o anjo disse, vou te dar um conselho. Toca não. Toca não, porque ele é enviado de Deus. Aleluia. Então, amados, a boca do leão é fechada e ele passou a noite tranquila. Uma noite tranquila, em paz. E dormiu aonde? Junto com o leão. Sem nenhum problema. Por quê? Entre ele e o leão tinha um anjo. Você acredita que tem anjo acampado ao seu redor? Mas vamos voltar. O fato de Paulo ter sido enviado para Filipe é porque ali, na cadeia estadual, tinha um carcereiro com a sua família, que certamente imaginava como era a vida daqueles que serviam a Deus, e ele queria servir a Deus. Todavia, era algo quase impossível. Por quê? Porque ele trabalhava no cárcere, e no cárcere só ia quem ia preso, e todos os presos que chegava revoltado, xingando com todo mundo, com o governador, com todo mundo, falando mal de todo mundo. Que tem muita gente que já passou por lá e voltou com o mesmo mau hábito de falar mal de todo mundo. Mas não é aqui não, irmão. Aqui não tem. Então, o que acontece? Paulo precisava ir naquela prisão pregar. Mas ele não podia ir de outra forma, senão sendo preso. Aí Deus disse, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma missão para você.
Glória a Deus. Você vai pregar lá no cárcere de Filipe, nas masmorras de Filipe. Ele foi, cantou. Quando terminou o repertório dele, e agora, Silas? Bom, agora a gente faz uma oração. A oração de um justo, a oração de um justo, a oração de um justo. E você é justo? Por que você não ora? Porque a sua oração não tem efeito nenhum? Ou porque você não se sente justo? Esse confronto é terrível, né? O pastor não devia fazer isso. Não devia fazer isso. Glória a Deus. Então, ele faz uma oração, e quando ele termina de fazer a oração chega no céu e volta para a terra em forma de quê? De trovão. Deus mandou uma trovoada tão grande que todas as portas dos cárceres se abriram. E foi aí a estratégia de Deus. Quando o carcereiro viu as portas abertas, o que ele pensou? Que todos os presos tinham batido em retirada. E ele tira a espada como única solução, que é uma ideia de Satanás, o suicídio, e tenta se matar. Mas naquele momento, Paulo salta da prisão e disse: não te faça tal coisa, ou tal mal, porque todos nós estamos aqui. Ele falou em nome de todo mundo. Ninguém saiu, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Glória a Deus. Também, irmão, depois de uma oração daquela, camarada, sair para quê? Não, aqui está melhor. Glória a Deus. Aleluia. E ele grita: senhores, que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz: crê. A palavra de ordem era fé. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Por quê? Porque o projeto de Deus é todos salvos. E para que todos possam sim serem salvos, na geração de Noé, todos tinham que estar dentro da arca. Porém, não tinha arca. E Deus disse o que a Noé? Construa, faça, trabalhe. Você tem trabalhado na construção da tua arca? Noé, senhores obreiros, podia ter questionado, mas uma arca para quê? Para salvar o povo. Como? Era um transatlântico, nem água tinha. Ou seja, existem situações que só se resolve através da fé. É muito complexo, difícil de acreditar. Um cachaceiro vinha assistir um culto e entregar a sua vida para Jesus. Esse cachaceiro pode ser o seu esposo, não crente.
tem até alguns crentes que tomam algumas pingas. E em vez de você construir uma arca dentro do seu coração, aí você quebra o pau no cachaceiro. Porque às vezes nós queremos converter as pessoas. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam como nós somos ou como nós queremos que elas sejam. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque esta não é a sua missão. Esta é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence, o homem se arrepende. E qual é a minha missão? Construir. Construir o que? A arca. E eu começo por onde, pastor? Pelo seu testemunho pessoal. Quem você é e como você é na sua casa. Como você trata as pessoas da sua casa. Que secreto da igreja aqui é moleza. Glória a Deus. Pastor chega, minha amada, Paz do Senhor, como você está? Está tudo bem, pastor. Mas já quebrou o pau lá. Glória a Deus. Como é que está, meu irmão? Um abraço. Meu pastor, o senhor é uma bênção. Muito obrigado, Deus abençoe. E lá? Não, irmão, nós temos que ser crente dentro da água, mas temos que ser crente dentro do fogo. Temos que ser crente até levando pedrada. Pedrada, sim. Lembra de Estevão? Foi na pedrada que ele viu o céu se abrir. Foi na pedrada que ele viu Jesus ao lado do Pai. Foi na pedrada que ele olhou para os seus algozes e disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meus amados, na geração de Noé, havia duas classes de pessoas: as que serviam a Deus e as que não serviam. Coloca aí, meu filho, Malaquias 3:10. Noé no hebraico significa descanso, conforto, alívio. Noé era um pai exemplar. Noé era justo, era íntegro, mas sobretudo, eu gosto desse, ele andava com Deus. Malaquias 3:18. Ele andava com Deus. Você anda com Deus? De verdade? Você anda com Deus? Mas como é que você anda com Deus? Porque tem pessoas que acham que estão andando com Deus. Tinha uma irmã aqui, e ela gostava muito de mim, e dizia: pastor, o senhor para mim é como um pai. E eu gostava muito dela também. Quando foi um dia, ela me procurou e disse: olha, pastor, eu não vou querer mais ficar aqui não. Eu digo: como assim? Disse: não, é porque eu estou indo para outro ministério, tal. Eu digo: e o seu pai? Não, o senhor vai continuar sendo meu pai. Tá certo, Deus abençoe. Aí quando foi outro dia, eu a encontrei. Aquele a vácuo, aquele negócio a vácuo, como é que embalagem a vácuo, né? Embalagem a vácuo, bota assim e a máquina, pai, fica. Ela estava numa calça comprida a vácuo. A blusa estava
acima da barriga, acima do... Estava lá no interior, um matuto, a gente chamava peiteira, aqui em cima. E eu tomei um susto. Meu Deus! E ela, tranquila. Meu pastor, e fez aquela folia. Eu fiquei sem fala. E ele diz: olha, meu pastor, o senhor precisa ver. O senhor precisa ver como eu estou. Eu digo: nem precisa, eu já estou vendo. Mas ela falava no nível espiritual, disse: agora que eu estou crente. Eu digo: graças a Deus. Longe de mim de julgar, né? Porque está escrito: não julgueis para não ser julgado. Então a geração de Noé, sim, Malaquias 3:10. Então, 3:18, obrigado. Então, a igreja, 1, 2, 3 já. Outra vez, de novo. Como é que nós podemos ver essa diferença entre o justo e o injusto? Aí Jesus respondeu. Ele disse: olha, uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. Por quê? Porque uma árvore boa não produz mau fruto ou fruto mau. Nem uma árvore mau produz frutos bons. De acordo com o fruto, se conhece a árvore. Então, você, não pelo que eu falo, não pelo que eu prego, não pelo que eu ensino, você pelo que eu vivo. Glória a Deus. Precisamos pregar o que estamos vivendo e viver o que nós estamos pregando. Outro dia eu vi na internet uma mulher falando, disse: vou falar sobre paciência. Eu acho que os senhores viram, né? É um meme, obrigado. Vou falar sobre paciência. Aí o menino diz: mãe, não sei o que. Espera aí, meu filho, espera aí, eu estou gravando. Aí disse: olha, eu vou falar sobre paciência. Aí o menino chamou de novo. Aí ela: meu filho, eu estou... Aí já começou a se alterar. Aí daqui a pouco o menino volta. Da hora que ela diz: olha, a paciência, temos que ter paciência. Porque a paciência, o menino chamou de novo. Ela abriu a boca, disse tanto nome, tanta coisa que... palavrão, disse tudo. Eu digo, ensinando sobre paciência. Então o que é isso? São pessoas que pregam, mas não vivem nada daquilo que pregam. Então Noé, na hora do juízo, que Deus disse: vou destruir, ele acha a graça. E Deus diz dele que ele era um homem justo. Está lá em Gênesis 6:9. Noé era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que andava com Deus. Gênesis 6:8. E por isso ele, na hora do juízo, ele acha graça nos olhos de Deus. Isso na geração de Noé. Mas vamos... Mateus 6, 9 e 10. É uma oração que Jesus ensinou. Esses dois versículos, ele começa dizendo no versículo 1: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de quem? De Deus. De Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu governo. Reino aí é governo de Deus sobre as nossas vidas. Então se deixe governar pela vontade de Deus. E a vontade de Deus seja feita na terra da mesma maneira que ela é feita lá no céu. Agora vamos a Mateus 24, por favor. 24, 36 a 44. Mateus 24, 36. Vamos lá, a igreja, 1, 2, 3. Continue. Como foi? Dê uma paradinha. Volte lá para. Há um paralelismo da geração de Noé à nossa geração. Como foi nos dias de Noé? Também será nos nossos dias. Então, nos dias de Noé, não houve falta de sinal. O sinal Deus deu. E o sinal Deus deu através de Noé. A arca era o grande sinal que Deus estava dando. E amparou esta visão com a mensagem pregada pelo próprio Noé, inspirada pelo Espírito Santo. E Noé pregava sobre o quê? Juízo de Deus sobre a terra. Por quê? Consequência do pecado. Ele deu a mensagem. O que é que a igreja prega hoje? A vinda do Senhor Jesus Cristo. E por que acontecerá o arrebatamento? Para que o mundo possa passar pelo juízo e ser julgado. Todavia, os crentes não passarão pelo juízo, nem pela tribulação, que é o grande juízo de Deus, porque a trombeta vai tocar antes e eles serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, para sempre vai estar com ele. Mas vamos lá, o próximo versículo. Só o próximo, tem uma paradinha. Não. – 24, 37. 37. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Agora o próximo, é isso mesmo. Bora, a igreja, 1, 2, 3. Ele fala dos dias anteriores ao dilúvio. Ou seja, os sinais se manifestaram no dia anterior. Quais foram os sinais? Casavam, davam-se em casamento, enfim, eles viveram isso aí. Ora, o texto começa dizendo que dia e hora ninguém sabe. E nós sabemos o dia ou a hora, também nós não sabemos. Mas o Senhor está às portas. E quais os sinais hoje? Você já viu em alguma época casamento de duas pessoas do mesmo sexo? Outro dia disseram, olha, 2 homens, eu digo, alto lá, respeite. 2 homens não. 2 homens não. 2 pessoas. Para não ser ofensivo. Não é? Mas homem não. Homem casa com mulher. Macho casa com fêmea. Glória a Deus. O que passar disso é procedência maligna. Mas deixa para lá. Vamos lá. Então,
No dia anterior ao dilúvio, todas essas coisas aconteceram. No dia anterior ao arrebatamento, todas estas coisas estão acontecendo. Pornografia, nudismo, toda espécie de safadeza, roubo, ladruagem, traição, filhos que matam pai, enfim. É uma coisa terrível. Outro dia, estava vendo uma reportagem, um pai estrupava o filho, um filho, certo? Negócio de 2, 3 anos. Então, na nossa geração, 1 João 5,19, o mundo jaz do maligno. Na nossa geração, 1 João 2,15 a 17, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, na nossa geração, todas essas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque senão não verá o fim. Porque isso é um sinal de Deus. Eu estou falando na área social. Se for para a área política, nós vamos ver. Se for para a área religiosa, a gente vai ver muito mais coisas, ainda que o tempo não permite que a gente fale em todas as áreas. E terceiro e último ponto, nossa responsabilidade como pai. Gênesis 6, 11 a 14 e versículo 18. Me ajudem aí. Vamos lá? Gênesis capítulo 6. E hoje, de igual modo, vamos mais. Quem viu? Deus. Continue. Meu irmão, hoje eu vi uma reportagem de uma garota de 16 anos. Ela foi se encontrar com o namorado num apartamento dele e 4 outros jovens entraram e os 4 a estruparam. Então, nos dias, Deus está vendo todas estas coisas. E Jesus disse que, assim como, da mesma maneira, também será nos nossos dias. Agora vamos ver, manter sempre o que devemos fazer, manter sempre comunhão com Deus. Precisamos manter sempre esta comunhão com Deus. Precisamos alcançar testemunho dos de dentro e também dos de fora. Mas para concluir, que eu acho o versículo chave, Noé andava com Deus. Deixa eu dizer outra vez. Noé andava com Deus. Gênesis 6, versículo 9, a última parte. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto, na sua geração. Noé andava com Deus. E você, na sua geração, como você vive na sua geração? Você tem sido justo? Glória a Deus. Você tem andado com Deus? Quem anda com Deus não mente, não rouba,
não calunia, não faz o que o mundo faz. Nós precisamos desse estreito relacionamento com Deus e andar com Ele de forma tão próxima que Ele nos eleve para Ele, como fez com Enoque. Por que levou Enoque? Porque Enoque andava com Ele, andava com Deus. Noé andava com Deus. E eu preciso andar com Deus. Pastor, isso é impossível. Não, não é impossível. Andar com Deus não é ser perfeito, é ser íntegro. Andar com Deus é fugir da aparência do mal. Andar com Deus é refrear a língua. Andar com Deus não é estar nas rodas dos escarnecedores. Hoje se faz muito pela internet. Isso é andar com Deus. Nós temos que todos os dias lutar contra os 3 grandes inimigos existenciais das nossas vidas: o mundo, a carne e Satanás. Então, o meu convite para você é: procure andar com Deus. Glória a Deus. E Deus, para provar e mostrar que o homem pode andar com Ele, mandou Jesus à terra como homem, se fez carne, habitou, morou entre nós. Mas alguém ainda achou isso muito complicado e difícil de andar com Deus, porque Jesus andou, porque Ele era Deus também. Aí Paulo levanta e diz: alto lá, se é tão difícil andar com Deus, de imitar a Deus, então me imite, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você acha tão difícil andar com Deus, junte-se a alguém na sua igreja espiritual, de oração. Glória a Deus. Aí você vai ver que não é coisa do outro mundo, não é desse mundo mesmo. Agora, disse Jesus: vigiai e orai. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu termino uma mensagem dessa sem vontade de terminar, por conta do tempo eu tenho que terminar, mas eu fico pensando: e se na hora que eu desse a bênção apostólica a trombeta tocasse? Isso é realidade, irmão. Não há uma data. Deus não deu uma previsão a Noé de quando aconteceria o dilúvio, não. Tanto é que o povo continuou. Minha avó dizia na maganagem. Uma palavrinha bonita, né, irmão? Agora não tem dicionário, não. Depois os universitários me ajudam aí. Entendeu? Vamos ficar de pé.